Fala pessoal, vamos para mais um vídeo de aprendizado e dessa vez nós vamos falar sobre Páscoa. Está chegando a Páscoa e muita gente não sabe de onde surgiu essa festa e como deve ser a verdadeira comemoração dela e celebração dela. Então eu quero te convidar a analisar comigo primeiro o surgimento da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica, foi instituída pelo próprio Deus em Êxodo. Capítulo 12, versículo 26 e 27, diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem que rito é este, respondereis: Este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Acabamos de ler aqui que o próprio Deus, direcionou dizendo: vocês vão fazer esta celebração, que era pegar um cordeiro, tinha todos os detalhes, o cordeiro com ervas amargas, eles deveriam sacrificar, eles deveriam ceiar em nome dessa libertação. Tudo começou quando lá no Egito, para quem conhece um pouco da história, os hebreus, o povo de Deus, estava sendo escravizado. E aí Deus, através de Moisés e daquelas 10 famosas pragas, libertou o povo. A última praga era a morte de todos os primogênitos, para que quando o anjo do Senhor fosse passar e matar os primogênitos, não matasse os primogênitos do povo de Deus, eles deveriam pegar o sangue desse cordeiro sacrificado que simbolizava a Páscoa na época e passar o sangue nas portas. Esse era um sinal de que aquela casa estava obedecendo, estava seguindo uma ordenança, uma orientação divina. Isso aconteceu para que o povo pudesse ser libertado. Páscoa tem esse nome passagem, que diz assim, que quando estava passando a morte por todo o povo do Egito, passava por cima da casa do povo hebreu. E, através disso, eles passaram de escravos para livres, podendo sair do Egito, depois dessa última praga, e seguir sua vida aí peregrinando pelo deserto. Depois de muito peregrinar pelo deserto sob a liderança de Moisés, chegou a vez da liderança de Josué. Nós podemos ler em Josué, capítulo 5, no versículo 10, que, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então aqui nós podemos ver que continua a tradição de celebração da Páscoa, sob a liderança de Josué, já acampado em Gilgal. Então a gente vê que ano a ano estava sendo celebrada a Páscoa. E isso se estendeu até que em Lucas, capítulo 2, quando Jesus era pequeno, ainda criança, Lucas 2, versículo 41 diz: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e ele já tinha 12 anos. Então a gente percebe que os pais de Jesus também celebravam a Páscoa e levavam Jesus a esse caminho. Celebravam a vitória no Egito, a libertação do povo, e eles continuavam celebrando como ordenança divina. Só que quando a gente vê que o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, disse assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Nós percebemos que Isaías estava profetizando sobre Jesus e declarando que Jesus seria aquele cordeiro perfeito que seria sacrificado por nós. A gente vê a concordância disso através da boca de João Batista. O Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro que antes eles sacrificavam, pegaram o sangue, passaram nos batentes das portas, o cordeiro que tinha que ser perfeito, esse cordeiro agora era Jesus. Então João Batista testificou o que Isaías já havia profetizado. Jesus era o cordeiro. Só que Jesus continuou celebrando a Páscoa durante a sua vida,
como um judeu, como um hebreu, como alguém pertencente ao povo de Deus que tinha as tradições e seguia as ordenanças de Deus, do Pai, ele continuou celebrando. Mas nós podemos perceber no livro de Lucas também, Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, a celebração da última Páscoa, a qual Jesus, no versículo 14, diz: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, repartiu entre vós e disse: Tomai, comei, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Gente, aí ele começa, se você continuar os próximos versículos, mostrando como deveria ser então feito em memória dele sempre. Hoje nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. A Páscoa dos judeus se tornou para nós hoje a Santa Ceia do Senhor. Jesus, ele celebrando a Páscoa, ele disse assim, mudou o ritual, disse assim: agora vocês vão fazer em memória de mim isso. Por quê? O cordeiro que seria agora sacrificado por todos nós e que representa não mais a saída do Egito da escravidão, mas a saída de um mundo perverso, de maldade, e encontrar o verdadeiro amor de Deus, era Jesus. Jesus foi o cordeiro sacrificado por nós, que pelo seu sangue hoje nós podemos vencer a morte. A morte, quando passa, ela passa por cima daqueles que têm o sangue de Jesus como a sua libertação. Nós precisamos entender que a Páscoa é um momento, essa Páscoa que está para acontecer, é um momento de nós cristãos ensinarmos o mundo, mostrarmos para o mundo o que é a nossa verdadeira Páscoa. Uma festa vinda, uma celebração vinda dos judeus que foi interpretada, foi ressignificada através de Jesus. E hoje nós podemos então não apenas celebrar a Páscoa matando o cordeiro, mas nós podemos juntos celebrar Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido. Aproveite esses dias para ensinar o verdadeiro sentido. Aproveite para celebrar sim a Páscoa, mas a nossa verdadeira Páscoa, Jesus. Depois, para encerrar o último versículo, nós podemos perceber que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz: Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele estava falando que fermento é tudo aquilo que está levedando a massa e que nós somos essa massa. Então, todo pecado que está estragando a massa, nós precisamos pecado, fermento velho, né? Todo pecado que está estragando a massa, nós precisamos deixar de lado, ser purificados, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Então, Paulo reafirmou depois nas cartas para todas as igrejas, dizendo assim: Cristo é a nossa Páscoa. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua família e te encha de paz.